Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Pode estar aí. Para ali, por favor, porque... Boa tarde, nós vamos celebrar a Eucaristia. Hoje é a festa de São Zeferino e vamos lembrar nesta Eucaristia José Luís Sardinha, Simas Raposo e a ação de graças ao Sagrado Coração de Jesus e de Maria. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor Deus, que unis os corações dos fiéis num único desejo, fazei que o vosso povo ame o que mandais e espero o que prometeis, para que no meio da instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. A vossa fé, irmãos, foi para nós um motivo de conforto, no meio de todas as nossas angústias e tribulações. Agora sentimos-nos reviver, porque estáis firmes ao Senhor. Como poderemos agradecer a Deus por vós, por toda a alegria que nos dastes diante do nosso Deus? Noite e dia lhe dirigimos as nossas instantes súplicas, para que nos permita tornar a ver-vos e completar o que ainda falta à vossa fé. Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Senhor, dirijam no nosso caminho para junto de vós. O Senhor vos faça crescer e abundar na caridade, uns para com os outros e para com todos, assim como nós a temos dito para convosco. O Senhor confirma os vossos corações numa santidade irrepreensível diante de Deus, nosso Pai, no dia da vinda de Jesus, nosso Senhor, com todos os teus santos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amen.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Compreendei isto. Se o dono da casa soubesse a que horas da noite viria o ladrão, estaria vigilante e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estai vós também preparados, porque na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Quem é o servo fiel e prudente que o Senhor pôs à frente da sua casa para lhe dar alimento em tempo oportuno? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar procedendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o servo for mau e disser consigo: o meu senhor demora-se, e começar a espancar os companheiros, a comer e a beber com os ébrios, quando o senhor daquele servo chegar, em dia que ele não espera e à hora que ele não pensa, expulsá-lo-á e lhe dará a sorte dos hipócritas. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Espero que toda a gente esteja. Nós viemos para aqui porque também começa a pandemia, já deveria ter passado, mas nunca mais passa. Mas nós amanhã é o 9º dia antes da festa da Assunção de Cristo dos Milagres, e já vespertinamente, portanto, encontramos aqui na Capela da Assunção de Cristo dos Milagres com esse sentido. Além de haver outras razões, porque o celebrarmos a missa na igreja era para estarmos afastados uns dos outros, as distâncias e as coisas parece que estão melhores, não sabemos se estão melhores, se não estão melhores, a gente já não sabe nada de nada, cada vez sabemos menos de tudo, e é com essa atitude que nós temos que olhar para a vida. O texto do Evangelho de hoje São Mateus é uma conclusão escatológica do fim dos tempos. E os evangelistas sinóticos, São Mateus, São Lucas e São Marcos, falam disto, falam do fim dos tempos. E nós lembramos-nos toda a nossa vida, o fim dos tempos, e mesmo agora, os anúncios para aí há do fim dos tempos, de gente a anunciar o fim do mundo, e às vezes já não entende nada, nem percebe com tanta certeza, tantas visões proféticas, tanta coisa, com simplicidade temos que olhar para a vida e dizer: Deus não te pediu autorização para que nascesses, Deus não te pediu autorização para começasse o mundo, também certamente não vai pedir autorização nem a mim, nem a vós, nem a ninguém do fim do mundo. E é isto, o Evangelho fala-nos sobre isto.
nós trazemos dentro do nosso coração este fenómeno de pensarmos no fim do mundo, é uma ânsia muito grande da eternidade, de sermos eternos. E um desejo da eternidade. E, portanto, que podemos cair na tentação de confundir a nossa vida. Quando falamos da morte, ficamos assustados, ficamos apavorados, não entendemos, não percebemos que significado é da morte, o sentido da vida. E quando falamos da morte, ficamos muito confundidos, porque nós parece que gostaríamos de ficar aqui instalados para sempre, neste mundo. E quanto mais formos perdendo a fé, mais isso é evidente. O mundo é tudo. E reparem que nós hoje temos muita gente nos poderes sem fé que decidem como fossem senhores absolutos. Eles é que sabem, eles é que são senhores do mundo e podem decidir e pronto, e ponto final. E o cristão sabe que não é nada disto. Isto é um engano. Nós não somos senhores de nada, não somos senhores da vida, não somos senhores do mundo, não somos absolutamente senhores de nada. Aqui a nossa vida é um estágio. E necessitamos ter consciência disto. É um estágio que às vezes dura mais anos, outras vezes dura menos anos, mas é para todos igual. E aí nós olhamos para aqueles todos que já partiram e recordamos como é que foi. E às vezes cheios de saúde, de um momento para o outro, ponto final. E o mundo é uma ilusão. Portanto, a nossa pátria definitiva não é aqui. É o que nos diz o Evangelho. E o Senhor, neste Evangelho, usa expressões, portanto, como comparações. Aquele servo, aquele senhor que foi de viagem e deixou os bens, a administrar os bens. E houve um que foi mau, começou a bater em um e bater no outro, e o Senhor lança-nos avisos, e lança-nos um aviso: quando o Senhor voltar da sua viagem, o que fará? E este é motivo para nós refletirmos, para nós pensarmos, para nós não nos intranquilizarmos. Sabemos que não somos de cá, que a nossa vida é relativa. Agora com a pandemia também surgiram outra vez, já quando foi na passagem do milénio, quando foi o ano 2000, também havia o fim do mundo, e era já. Eu lembro-me que em algumas paróquias houve um lançamento de umas cruzes com muita luz, e que era quem olhasse para aquela cruz salvava-se, os outros não se salvavam. E seja como for, a vida não é nossa, nós não sabemos absolutamente nada. O Senhor não nos diz se é agora, se é logo, se é mais logo, se é menos logo, se é mais cedo, se é mais tarde. Aquilo que o Senhor nos diz é para estarmos vigilantes. E vigilantes àquilo que o Senhor nos aconselha, vigilantes através dos outros. A vigilância na caridade, na atenção aos outros, vigilância aos fenómenos do mundo. Nós vivemos tempos preocupantes, muito preocupantes. Não sabemos para onde vamos. Neste momento ninguém sabe nada para onde vai. E são momentos muito preocupantes. Mas Deus terá a sua forma de escrever direito por linhas tortas. Mas nós, neste momento, não sabemos. E toda a gente sabe tudo. Nunca estivemos tão bem informados como hoje. Quando nós nascemos,
A televisão surgiu na década de 50 e não chegou a todos os lados na mesma altura. As notícias passavam devagarinho, devagarinho. Às vezes havia notícias que demoravam anos. Imagina os nossos descobridores que estão ofendidos. Como é que era uma notícia? Como é que chegava cá uma notícia? Quem ia para a Índia, quem ia para... Como é que chegavam? Levava anos. Hoje, nós nunca estivemos tão bem informados como hoje. E certamente nunca estivemos tão mal informados como hoje. A manipulação de notícias, a mentira. Eu não acreditava há 10, 15 anos que fosse possível chegarmos ao que chegamos hoje. E mentira, acusam-se os outros, sempre os outros, mas até dentro do aparelho do aparelho de fazer as notícias. E nós vivemos num mundo muito conturbado. E às vezes há coisinhas que não pensamos. Por exemplo, há aí uma notícia agora, que eu não sei, que os jovens que sentiram-se ofendidos, e há uma grande diferença de jovens, ofendidos pelas companhias, foram postos em causa por causa da pandemia e agora não querem voltar. E acho que são aos milhares. Logo a pressa como os políticos vão resolver isto. Venham imigrantes, venham daí. E nós todos em silêncio. Todos em silêncio, está bem. Os nossos políticos decidiram tudo bem. Consequências vai ter. Os nossos jovens postos de lado não querem. Por exemplo, que nos Estados Unidos não querem trabalhar. Aqui o Canadá, acho que agora em setembro vão abrir mais. E não se tenta resolver o problema, as causas, os motivos, porque é que é esta desmoralização, este não ter amor, porque é que chegámos a esta falta de entusiasmo? Nós que viemos num tempo que não tínhamos nada, mas tínhamos amor por lutar. Como é que se chegou a isto? Os jovens não terem vontade de lutar. Não, traz-se mais, tu ficas na prateleira e ficas aí bem guardadinho, traz-se mais gente, vai criar outros problemas à frente, mas adia-se. Diz o povo aquela expressão, empurrar os problemas com a barriga. E nós não se metam comigo, está tudo bem. E não pensamos. Porque isto é hoje, isto é nestes dias que estão a ocorrer. Isto não é há 20 anos atrás, é hoje. E nada, não se vê ninguém falar dos assuntos, venham daí imigrantes. E o que é que se pretende com esta gente desinstalada? Por exemplo, nós que fomos um povo que foi educado no trabalho, no sacrifício, no esforço, na luta, por exemplo, ouvimos comentários de gente ligada ao nosso governo em Portugal a ofender os nossos navegantes. Mas o que é que aquela gente já fez? Mas o que é que eles sabem da história? Ofender. E é mentira. Normalmente é com mentiras. E nós, venham daí. E nós não estamos a pensar. E não estamos a pensar a respeito dos nossos jovens. Eles têm razão. Os de cá. Mas também não é assim que se resolvem os problemas. Agora precisamos de parar. Precisamos de refletir. Precisamos de nos encontrar. Não há discussão nenhuma. A televisão abre-se e diz a solução. E nós assimilamos a solução. E às vezes sendo um erro tão grande. Os fins dos tempos. Mas também não vamos andar aí com os fins dos tempos. Também não é por aí. Há também um grupo de gente, isto é o fim dos tempos, o mundo está para acabar, Jesus Cristo está para chegar. Também não é por aí. O Senhor, Deus, diz para tu lutares,
para tu te esforçares, por tu fazeres sacrifícios. Não é agora também, já não vale a pena. O que é que São Paulo diz aos romanos? Penso que aos romanos, que julgavam que o fim do mundo era muito rápido, que deixaram de trabalhar. Imaginai, no tempo de São Paulo, já por causa do fim do mundo, deixaram de trabalhar. E São Paulo disse: meus amigos, quem não quiser trabalhar, não coma. Resolve logo o problema. Foi assim, isto está escrito. Eu agora não posso dizer se é na Epístola de São Paulo aos Romanos, se é São Paulo aos Hebreus, mas não me recordo. Mas isto é de São Paulo. E esta tentação, e nós neste momento não andemos com o fim do mundo. Temos é que refletir, rezar, pensar, porque no fundo os nossos jovens têm razão. Tiraram-nos Deus, a grande maioria não tem referência nenhuma de Deus, o mundo prometeu-lhes tudo, não lhes dá nada, não pode dar, e uma incerteza, e nós em paz, tranquilos. Lá vemos de vez em quando com o fim do mundo, e resolvemos a questão do fim do mundo. Vamos pedir ao Senhor que nos dê força e que saibamos, nós sabemos que não somos de cá. Nós sabemos que não somos de cá. O nosso reino é o outro. Mas enquanto cá estivermos, temos que nos empenhar e lutar e encontrar soluções. E as soluções não são aquelas que estão a ser feitas agora. Vai ter tantos problemas no futuro. Tantos problemas no futuro. E ninguém está a querê-los ver. E depois, como é que foi possível isto? Mas vai ser tanto problema, tanta dor, tanto sofrimento. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, Jesus exorta-nos a vigiar e a orar a fim de estarmos preparados para a chegada daquele que vem em breve e se chama o Senhor. Peçamos ao Pai que nos faça andar atentos aos sinais que Ele nos dá, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvimos, Senhor. Para que o Pai inspire a Igreja de seu Filho e anunciar o Evangelho da Esperança e a caminhar decidida para o Reino. Oramos. Para que o Pai inspire os que andam aflitos e a dirigirem suas mais instantes súplicas por si próprios e por outros como eles. Oramos. Para que o Pai inspire todos os seus filhos a crescer na fé, na esperança e na caridade, e com santidade irrepreensível diante dele, oramos. Para que o Pai inspire os servos maltratados pelos que foram seus antigos companheiros e entregaram tudo nas mãos de Deus, oramos. Para que o Pai inspire a nossa comunidade a passar durante a noite como Jesus longas horas em vigílias e orações, oramos. Hoje é dia de São Zeferino, o 15º Papa da Igreja, o primeiro Papa do século III, de 199 a 217, com tantos problemas de perseguições no seu tempo, e foi sempre assim, a luta da Igreja, e hoje os cristãos lutam em tantos lados. O problema do Afeganistão, que nós nem sequer sabemos, não sabemos nem com metade do que está a acontecer, nem das consequências que vai ter, mas que é um problema gravíssimo, e também o de Cuba, e aquilo que mais dói é ninguém falar do povo de Cuba. Os nossos jornais, as televisões, pouco se fala, e o povo na luta. Rezemos, e também pelo Haiti, por todos aqueles que sofrem
Oremos ao Senhor. Deus Pai, Senhor Todo-Poderoso, que nos mandais andar atentos, fazei que vigiando e orando, nos preparemos com diligência para o encontro convosco, cuja hora é um segredo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos, Senhor, que pelo único sacrifício da cruz formaste para vós um povo de adoção filial, concedei à vossa Igreja o dom da unidade e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Vós criaste os elementos do mundo, estabelecendo o curso dos tempos e estações do ano. Formaste o homem à vossa imagem e semelhança e lhe confiaste as maravilhas do universo, para que em vosso nome domine sobre todas as criaturas e vos glorifique sem cessar pela grandeza das vossas obras, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Ó Santo nas alturas, bendito vem em nome do Senhor. Ó Santo nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e das nossas intenções que vos apresentámos no início desta Eucaristia, todos aqueles que adormeceram na esperança da ressurreição
e que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. O poder de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. O poder de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. O poder de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em tua casa, mas direi uma palavra que me há de salvar. Gostoso
Oremos. Realizai em nós plenamente, Senhor, a ação redentora da vossa misericórdia e fazei-nos tão generosos e fortes que possamos ajudar-vos em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convidamos quem puder e quem estiver em casa para acompanhar a adoração do Santíssimo Sacramento. Também a comissão que está a organizar aquilo que se vai ser feito para o Santo Cristo, portanto, no fim de semana 4 e 5, pede, se tiverem flores e quiserem oferecer flores para a semana, terça-feira, convinha se estiverem terça-feira, que é para arranjar aqui a nossa capela na quarta, portanto, e ficar todo o fim de semana e convidarmos todas as pessoas a vir visitar a capela do Seu Santo Cristo dos Milagres. O Sr. Padre José, vindo de Otava, estará já segunda-feira connosco, e também o Padre Lio Berno estará quinta para atender de confissões em inglês, e toda a semana assim vamos viver da melhor forma que pudermos. Portanto, para a semana a capela estará arranjada e a missa será além, mas hoje iniciamos, como disse no princípio, sendo uma missa vespertina e para também em comunhão com toda a Igreja e sobretudo celebramos São Zeferino, o 15º Papa da Igreja, e refletirmos sobre o caminho da Igreja no mundo e não termos medo, não somos de cá, somos da Igreja de Cristo da eternidade. Então vamos continuar com a adoração do Santíssimo Sacramento.
Quem não puder ajoelhar, se não se ajoelha, fica. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo e sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrais, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos vossos pecadores. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas escondei-me. Não permitais que de vós, do Espírito defendei-me. Na hora da minha morte chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém. Adoro-te com amor, Deus escondido, que sob estas espécies és presente. Dou-te o meu coração inteiramente em tua contemplação desfalecido. A vista, o tato, o gosto nada sabem. Só no que o ouvido sabe se há de crer. Creio em tudo o que o Filho de Deus veio dizer. Nada mais verdadeiro pode ser do que a própria palavra da verdade. Na cruz estava oculta a divindade. Aqui também o está a humanidade. E contudo eu creio e eu confesso que ambas aqui estão na realidade, e o que pedi ao bom ladrão eu peço. Não vejo as chagas como Tomé, mas confesso-te, meu Deus e meu Senhor, faz-me ter cada vez em ti mais fé, uma esperança e mais amor. Ó memorial da morte do Senhor, ó vivo pão que o homem dás a vida, que a minha alma sempre de ti viva, que sempre lhe seja doce o teu sabor. Ó doce pelicano, ó bom Jesus, lava-me com o teu sangue a mim imundo, com o teu sangue do qual uma só gota pode salvar do pecado para o mundo. Jesus, a quem contemplo oculto agora, dai-me o que eu desejo ansiosamente, ver-te face a face na tua glória e na glória contemplar-te eternamente. Amém.